tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Será que você pode cantar? Faça dessa música uma oração nesta manhã. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, amém. Eu gostaria de cantar uma música minha. Eu não sei se alguém teve a oportunidade, espero que a oportunidade de ouvir uma canção minha. Enfim, está em todas as melhores e piores plataformas, vocês escolham. Só colocar lá Arthur Martins, Fundagem Lucas. Vocês conhecem como Fundagem ou Lucas aqui? Lucas, né? Vamos Lucas então.
já conhece, a gente já tocou junto, já teve a oportunidade de gravar junto. E vou cantar uma música que se chama Guarda o Teu Coração. Então vocês vão cantar comigo. A letra tá aqui. Aumenta um pouquinho lá atrás, tá bem baixinho. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Nos momentos de tempestade, seja a mansidão. Luz pra salvar a terra, sal pra saborear, paz pra acabar com a guerra, vida é pra festejar, com fé todo muro é baixo, todo sonho é bom, com Deus sempre no teu barco, o cantar é dom, amar é se lançar nos braços do amanhã. Por isso não tenha medo, guarda o teu coração. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Os momentos de tempestade, seja a mansidão. Luz pra salvar a terra, sal pra saborear, paz pra acabar com a guerra, vida pra festejar, com fé todo mundo é baixo, todo sonho é bom, com Deus sempre no teu barco, cantar é bom, amar é se lançar nos braços do amanhã. Por isso não tenha medo, guarda o teu coração. Agora sim, ó. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Só isso, de todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Aprendeu? Vamos. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Coral bonito. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. De todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Fala pra quem tá do seu lado aí, ó. Eu sou bastante pentecostal, a gente tem essas coisas. Eu falo pra quem tá do seu lado, de todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Amém. Amém. Fica. Deixa eu fazer isso aqui pra gente gravar depois. Ah, é. Espero que estejam curtindo. Música muito boa, né? Obrigado, Arthur, pela sua música, pela sua arte. Deixa eu dar um briefing sobre a música que a gente vai cantar, para ninguém ficar assim, meu Deus, que isso? Aqui na Viva, a gente entende que o Evangelho é uma coisa que a gente comunica junto com a cultura, não é uma coisa à parte da cultura, né? Eu estou dizendo isso porque uma vez a gente fez isso e uma pessoa resolveu nunca mais pisar na Viva. Faz parte. A gente canta músicas que não são necessariamente cristãs, tá? Evangélicas, católicas, músicas religiosas. Então a gente vai cantar uma música e depois a gente vai bater papo, beleza? Tá bom. O bem
ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz só o bem, quando faz só o bem. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz quando faz o bem. Espero que todo mundo volte. Amém, amém. Bom, vamos lá. Acho que uma coisa que eu não falei é que o Arthur vai fazer um show na quarta que vem, não é isso? Se você quiser falar. Dia 10 de junho, em Botafogo, cantando, pode falar? Pode, claro. Pode falar, cantando só Caetano Veloso. Então quem quiser, por favor, depois entre lá no Instagram e o link para os ingressos estão lá. Herbert falou que vai, se comprometeu. Isso então... é uma intimação, né? Mas eu vou mesmo. Eu espero vocês lá. Show. Pois bem. Só para explicar de novo, no geral a gente tem os nossos domingos, músicas e depois uma reflexão comigo, uma exposição bíblica. Mas uma vez a cada 2 meses a gente faz essas conversas que nós chamamos de conversas de vida. Há 2 meses atrás veio a Magali Cunha, que é jornalista. Ela faz um trabalho incrível sobre religião, mídia, sociedade, política. E hoje nós temos o Arthur aqui para a gente bater um papo sobre música, sobre espiritualidade, sobre fé cristã. E vai ser uma conversa, eu espero que bem interessante. Eu preparei algumas perguntas aqui, mas a gente pode fazer um pouco de associação livre, sem necessidade de ter uma pauta tão pragmática, assim, tão obsessiva. E, bom, eu queria primeiro que talvez as pessoas pudessem te conhecer, porque o Arthur se apresentou dizendo assim, como uma pessoa pentecostal e, ao mesmo tempo, canta música popular brasileira, música da nossa cultura. Então, conta em 3 minutos pra gente um pouco dessa sua jornada. Tá. Arthur Martins, sou do Rio, Zona Oeste, nascido e criado na Zona Oeste. Nascido na igreja, filho de pastor batista, mãe missionária. Enfim, eu não sei o que é não ser da igreja. E... enfim, uma criação muito conservadora, assim, batista bem tradicional. Mas num determinado momento da vida eu descobri música popular brasileira na televisão, assim, e achei aquilo legal, assim, achei aquilo diferente do que eu cantava na igreja. E foi uma época em que na escola, aquela coisa de paquerar, né? 14 anos, ensino fundamental. Começou cedo, hein? Hã? Começou cedo. Não quis dizer que eu paquerasse, assim. Mas tá. Com a vontade dele. Tá, entendi. Mas sem a habilidade, eu falei, preciso aprender violão, porque tinha um amigo que sabia violão, uma amiga que sabia violão, e eu percebi que as pessoas paravam no recreio em volta, assim, para ficar ouvindo aquilo, assim. Eu falei, preciso dessa atenção para mim. E aí eu falei, vou aprender violão, com quem eu aprendo. Aí tinha um rapaz da igreja, o guitarrista da igreja, que se dispôs a me ensinar violão. E aí uma das primeiras coisas que ele falou, assim, Arthur, a gente vai aprender aqui e a gente vai ter que tocar algumas músicas que não são da igreja, tá bom? E aí eu falei, claro, por favor, assim, é o que eu tô querendo. Porque, não menosprezando, eu sou muito de cantar música da igreja. Eu tinha até colocado a música da Cassiane para tocar aqui. Eu sou muito igrejeiro, assim, mas era um outro repertório, um outro mundo, uma outra visão de mundo que se apresentou ali para mim, né?
E foi um barato aquilo. A grande dificuldade na vida, posteriormente, foi ter como conciliar as duas coisas. Então, durante algum tempo, a minha cabeça quebrou um bocado para tentar construir uma mediação entre esses dois mundos, né? Esse mundo da igreja e o mundo, entre aspas, secular, né? E, bom, esse sou eu. E sou formado em filosofia, mestre em ciências sociais, doutorando em ciências sociais. Enfim, pesquiso também essas relações entre música popular e evangélicos. Que maneiro, que maneiro. Ó, vamos começar com uma pergunta bastante sobre música cristã, porque boa parte das pessoas que frequentam uma igreja fazem uma divisão entre o que é música cristã, música para o espaço de culto, música religiosa, e música que tradicionalmente se chama de música secular, música não religiosa, música talvez que não caibam no espaço litúrgico de culto, né? E você faz os dois, né? Você canta as duas coisas, você pensa as duas coisas. Como é que você integrou isso? Porque você falou que estava tentando integrar. E como é que integrou? Será que eu integrei? Mas acho que sim. Porque acho que a primeira coisa assim, é entender que o universo cristão, sobretudo o universo evangélico, e o que a gente convencionou chamar de gospel, não tem o monopólio do sagrado. Assim. Deus não é propriedade dos evangélicos. Porque ele não é propriedade dos evangélicos, ele se revela onde ele quer e da forma que ele quer. Essa é a definição do Espírito Santo, esse vento impetuoso que sopra onde quer. Sopra, inclusive, em lugares que a gente achou por muito tempo que não poderia nunca soprar, como o samba que eu acabei de cantar do Arlindo Cruz. Então, acho que a primeira coisa é entender que o sagrado ele se manifesta de muitas formas, e eu arriscaria dizer que hoje ele inclusive se manifesta da forma evangélica. E essa é uma ironia, sim, porque eu acho que é mais fácil a gente achar esse sagrado se manifestando hoje fora do que a gente acha que é o gospel do que dentro do gospel, né? Mas enfim, sem heresias. Mas essa foi a primeira coisa, entender que Deus está para além dessas divisões. A segunda coisa é compreender como nascem essas divisões e porque essas divisões não fazem sentido, porque elas tendem a produzir um aspecto de domínio até mercadológico sobre o que é Deus. O gospel no Brasil ele é basicamente uma indústria, né? Então, eu te digo o que você pode cantar, o que você não pode cantar, e eu te digo se a partir do que você cantou você é digno de ir para o céu ou não. Então, acho que para começar, entender essas coisas, assim, a liberdade de Deus, entender que a gente constrói categorias para definir o que é santo e o que não é santo. E essas categorias merecem ser repensadas, desconstruídas, não pela desconstrução em si, mas para que a gente possa construir uma espiritualidade mais sadia, mais saudável, mais responsável, mais adulta. Eu estava te ouvindo e pensando que a definição de alguma coisa que é sagrada, teologicamente falando, ela estava muito associada ao espaço do templo. Então, por exemplo, se essa caneca aqui, ela fosse colocada no templo, ela precisava ser santa, precisava ser separada para o uso do espaço do templo. Isso aqui era sagrado. Se eu pegasse essa caneca e usasse lá na esquina, eu estava profanando a caneca. Isso profanar, profanar tirar de um lugar e levar para o outro, tirar daquele espaço litúrgico sagrado e usar fora dele. Isso é uma profanação. Profanar é isso. A lógica do Antigo Testamento, toda ela é baseada no espaço litúrgico do templo. O templo, o culto judaico, o sacerdote e o sacrifício. Esses eram os pilares da espiritualidade judaica. No Novo Testamento, em Cristo, todas essas coisas simplesmente deixam de existir. O templo, ele não tem mais nenhuma necessidade, porque
Cristo deixou bem claro que quem quiser adorar a Deus, Deus só aceita uma adoração que é espírito em verdade. Então a adoração está deslocada de um local para o coração. Você não tem mais mediadores entre Deus e os homens, você não tem sacerdote, não tem padre, não tem pastor, não tem pai de santo, não tem nada serve como mediador para a nossa relação entre Deus e os seres humanos. Você não tem mais sacrifício, porque nós cristãos entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz é um grande basta. Eu não preciso de nem sacrifício, nem de lógicas sacrificiais. E eu também não tenho mais um dia, digamos assim, sagrado, né? A gente celebra no domingo porque convencionalmente é o dia da ressurreição. Mas dia sagrado é todo dia agora, né? Então, a lógica de separar sagrado de profano, música secular versus música religiosa, é, na verdade, um resgate daquilo que Cristo derrubou, daquilo que Cristo pôs fim. Porque eu estou resgatando uma lógica que Cristo superou. Então, eu estou retrocedendo numa lógica que não cabe mais para aquele que está em Cristo. Então, quem faz essa dicotomia, na verdade, ele está prejudicando a lógica do Evangelho. Os cristãos fazem isso. E por isso que eu acho que a lógica do Evangelho é uma superação da lógica do cristianismo. Porque o cristianismo propõe dicotomia, divisão, e em Jesus isso não cabe. Tanto não cabe que Paulo, em 1 Coríntios, olha, em Atos 17, ele está passando numa cidade, ele vê um altar a um Deus desconhecido. E ele usa o altar ao Deus desconhecido para falar sobre o Evangelho. Então ele usa elementos da cultura, elementos seculares, digamos assim, elementos que não estavam dedicados ao templo e percebem Evangelho naquilo. Então talvez a nossa grande dificuldade ainda hoje é perceber a Boa Nova em lugares que não sejam tradicionalmente da Boa Nova. Perceber que uma música dessa, do Arlindo Cruz, é cheia de Boa Nova, apesar de não usar o nome Deus, Jesus, Evangelho, graça, termos exclusivamente cristãos, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho de pensar, sim, né? Muito bom. Posso continuar aqui? Pode continuar. Então tá. Aí entra uma outra questão, né? Que é a questão de como que a gente pensa a música na vida comunitária. A gente está aqui reunindo pessoas que creem em Jesus, têm essa fé em Cristo, né? E que a gente percebe que quando a música na história da igreja, especialmente a igreja protestante, foi criada, o Lutero, que também era músico, ele entendia que a igreja deveria cantar a teologia, a Bíblia, né? E cantando a Bíblia, a teologia, o Evangelho, ela deveria cantar de maneira comunitária, que todos pudessem cantar juntos. E daí Lutero propôs uma coisa que a gente não usa aqui e que foi muito interessante na história da igreja, que é o inário. Quem já ouviu falar de inário? É um livretinho que tem uma série de canções. Lutero propôs 32 músicas e depois foi sendo acrescida de outras músicas, né? Para quê? Numa igreja da época do Lutero, ou numa igreja tradicional, todo mundo chegava no culto, eu participei muito dessas igrejas, pegava o seu inário, que geralmente ficava no banco, a pessoa trazia de casa, a pessoa levava para a igreja uma Bíblia e um inário. E aí, vamos cantar o hino 147, por exemplo. E aí as pessoas abriam o inário e cantavam todos juntos aquele hino. E a gente percebe que foi havendo uma mudança, no sentido de que a música foi deixando de ser comunitária para ser uma apresentação, de modo que uma banda, um cantor, ele canta e os outros assistem, né? E aí a questão é o seguinte: como é que você que é músico, né? Como é que a gente pode pensar sobre essa música cristã, essa música da fé cristã hoje? Porque boa parte das músicas tem um personalismo muito grande, muitas das vezes nascem de experiências estritamente pessoais, né? A pessoa passando por um momento, escreve uma música dela, sobre ela, e depois aquilo vira uma música da igreja, né? Então, não é uma música... E também é uma música muito pobre de teologia, num geral, né? Eu posso falar isso porque hoje eu não ouço música cristã, assim, no geral, né? Mas já ouvi muito, e é uma música muito pobre de teologia. E
Como é que a gente pode pensar isso? Porque, por outro lado, a música popular brasileira é complexa, tem letras difíceis que às vezes não cabe numa estrutura de 4 acordes, numa repetição de estrofe, refrão, e você tem um chorus, sabe? Igual música pop rock americana. Como é que a gente pode pensar essa dimensão comunitária da música ou não? Herbert, tem que ser assim mesmo, nasce da experiência pessoal e todo mundo acompanha. Boa pergunta. Esse é um desafio. Eu sou líder de louvor lá na igreja, né? E toda semana a gente tem que pensar isso, assim, ou seja, como incluir formas de chama adoração corporativa, né? Essa adoração comunitária. Como que a gente pode pensar isso não retrocedendo a uma espécie de inologia, onde fica aquela coisa quadrada, meio feia, assim, meio esquisita, mas modernizar isso sem cair no personalismo ou numa teologia ruim, pobre, enfim. Eu acho que tem uma saída para isso que é o seguinte: as comunidades, elas precisam ter e entender que o que elas cantam, elas têm o cantar da igreja tem que nascer da experiência da igreja. Esta comunidade aqui possui as suas próprias experiências como comunidade que está se plantando, que está se solidificando num território como igreja, tem as suas próprias dores, as suas próprias tristezas, as suas próprias expectativas, as aspirações, os seus desafios. E como é que os louvores cantados podem nascer dessa experiência espiritual dos irmãos, da comunhão dos irmãos? Eu acho que essa é uma boa forma de pensar, de um louvor que nasce da própria vivência da comunidade. Então, de vez em quando, alguns irmãos lá na igreja passam por dificuldades específicas e eu tento adaptar isso ao próprio louvor, assim, vendo que, poxa, tem algumas pessoas passando por certos problemas de saúde, então por que a gente não inclui isso de alguma forma na liturgia? Eu monto a liturgia também. Então toda a liturgia ela precisa ser pensada de uma forma que vá de encontro àquilo que a igreja está vivendo espiritualmente. Para que o cantar da igreja seja um eco daquilo que o Espírito Santo coloca na vida da igreja. Isso eu acho que é uma forma boa de sair dessa arapuca, assim, que é, ao mesmo tempo, não cantar alguma coisa muito impessoal, que é um inário que, bom, é biblicamente relevante, teologicamente, poxa, perfeito, segue ali, sabe, uma teologia incrível, mas que não comunica as dores também, que são, por muitas vezes, sempre, na verdade, pessoais. Então tem que ter um equilíbrio aí entre o que é pessoal e o que é coletivo. E isso eu acho que acontece na troca. E eu recomendo para quem estiver à frente do louvor da igreja, ficar atento às dores da igreja. E os irmãos também terem isso como feedback ao próprio louvor. Poxa, esse louvor tocou muito na minha vida, esse louvor tocou muito para o que a gente está passando aqui como igreja. Isso eu acho que é um bom guia para uma adoração comunitária. Até porque o inário, como a gente conhece, ele é a construção de uma teologia e de um tipo de música europeia, né? Exato. Absolutamente desconectado da nossa cultura, da nossa realidade, até a própria métrica da música não tem nada a ver com o que a gente canta aqui no Brasil, né? Sim. E muita música do inário também é péssima de teologia, né? Muita música, né? Eu lembro que quando eu era metodista ainda, tinha um bispo chamado Paulo Aires, que ele fez um trabalho interessante sobre a música do inário, e ele tinha muitas críticas a muitas músicas que eram colocadas ali, né? E a igreja cantava porque é tradição. Então, às vezes, a tradição tem uma força que aliena a pessoa de uma consciência nova, porque é tradição, então vamos cantar, porque é assim, sempre foi assim, vamos cantar, né? Mas legal essa dica da gente estar o tempo todo pensando na comunidade ao construir músicas, né? Isso.
Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, vou contar uma experiência que eu achei muito interessante. A igreja que eu fiz parte era uma igreja assim mais intelectualizada, mais elitizada, e eles propuseram uma coisa muito legal, que foi o seguinte: quem construía a liturgia do culto não era o pastor, nem a equipe pastoral. A equipe pastoral cuidava da pregação e a equipe de liturgia cuidava da dinâmica de como seria o culto. E aí a pessoa que fosse pregar subia na hora da pregação, mas quem construía o todo não era nada de liderança pastoral. Talvez seja um bom jeito, né? Porque as pessoas estão em contato assim com a vida da comunidade, né? E sim, possam pensar nisso. E para além da música, assim, entender que o púlpito ele não é monopólio de um sacerdote, né? E nem de um ministro de louvor, né? O púlpito é de todos, né? Até porque nem existe sacerdote, né? Exatamente. Alguém pode pensar assim, o Herbert é o sacerdote. Deus me livre, sacerdote de nada. Mal da minha vida. Então, imagina ter que ser a pessoa responsável, assim, espiritualmente, pela vida. Não, eu não sou isso e nem espero ser e nem espero que vocês achem que eu serei um dia, tá? Porque o dia que eu tiver que me tornar essa pessoa, eu me perdi de quem eu sou e me perdi daquilo que Cristo ensinou pra gente, né? Amém. Bom, música é uma coisa, cara, muito importante. Música emociona a gente, faz a gente chorar, faz a gente se divertir, coloca pessoas para dançar. A música tem esse poder incrível, né? O que talvez uma reflexão não tenha, né? Uma música tem um poder absurdo e uma reflexão não tem, né? E as coisas ficam bem casadas nesse sentido. E eu fiquei ouvindo várias músicas suas, né? De outras pessoas que eu gosto muito também, o Marcos Almeida, né? O Paulo Nazaré, e outras pessoas mais que fazem músicas brasileiras com uma ênfase a partir da fé cristã, do evangelho, né? E eu fiquei pensando aqui comigo, e eu coloquei essa pergunta aqui. Historicamente, as igrejas sempre rejeitaram músicas que tivessem ritmos e arranjos brasileiros. Eu lembro uma vez o João Alexandre, um cantor brasileiro evangélico, ele falou o seguinte: eu estou tentando chegar no Brasil há uns 30 anos. Falando do que ele produzia como música, que ele é um dos pioneiros de produzir música cristã brasileira e tal. E ele falou, é muito difícil, porque a gente tem uma influência do pop rock americano, as igrejas se influenciam muito pelo que a Bethel, pelo que a Hillsong, pelo que as igrejas fora fazem, né? A estética dos ministros de louvor é uma estética tipicamente americana, todo mundo de preto, calça preta, sim, tênis preto, se movimentam no culto de um jeito muito parecido. E aí a gente parece que ao chegar num culto desses, a gente sai do Brasil por 2 horas e depois, quando sai do auditório, a gente volta para a realidade brasileira, como é comum. Cara, como é que você pensa isso, assim? Cadê a nossa identidade, né, nesse processo de criar música nossa, cristã, né? Sim. Um dos grandes choques que eu tive quando eu falei da descoberta da música popular brasileira, da MPB, assim, foi justamente ter descoberto o lugar onde eu nasci, né? Que é o Brasil. Ou seja, quando eu cresci na igreja, muito sem esse contato com o Brasil, apenas com os símbolos nacionais genéricos, hino nacional, bandeira nacional. Mas quando você descobre o que é a cultura nacional de forma mais capilarizada, assim, sem tanto esses símbolos abstratos, você descobre que você está num outro lugar, assim, que a igreja talvez não consegue dar conta, né? Mas, assim, essa é uma grande dificuldade. Lá na igreja a gente sempre tenta incluir, ser uma igreja no centro da cidade, um território que tem uma ligação histórica com samba, com o desenvolvimento de certos ritmos que foram popularizados no Brasil. Eu sempre tento incluir essas samba, música brasileira,
no geral. Ontem eu cantei Beto Guedes no louvor. Enfim, eu estou sempre cantando algumas outras coisas assim, mas, de fato, esse é um preconceito que vem de muitas frentes, assim, que a gente pode citar um certo preconceito racial muito forte, porque isso que a gente convencionou de chamar de MPB, música popular brasileira, é majoritariamente negro, né? Nasce das experiências negras periféricas no Brasil. E não só experiências culturais, experiências religiosas também. Isso é importante que a gente tenha em consideração. Inclusive, as experiências da Hillsong podem ser mapeadas também nas experiências religiosas negras. Assim, rock nasceu de lá, inclusive. Só que, enfim, é um preconceito que vem de muitos lugares, assim, racial, religioso, cultural. E o nosso cenário ele foi basicamente até os anos 70 totalmente importado, com exceção um pouco da Assembleia de Deus, que formou muitos compositores, assim, mas o que a gente tem de inário, historicamente, no Brasil, que vai formar o cantor cristão, a harpa cristã, enfim, todos os inários de todas as denominações, da metodista, da batista, presbiteriana, a própria Assembleia, são traduções de hinos que já existiam, né, nos Estados Unidos, na Suécia, na Europa, enfim. Então a gente demorou muito para ter essa coragem de, vamos cantar alguma coisa que seja nossa. Teve uma geração ali a qual o João Alexandre não faz diretamente parte, mas ele é um pouco mais novo, mas participou desse caldo cultural dos anos 70, que vai dar no Vencedores por Cristo, vai no Logos, no Elo, né, que era e depois virou Logos, enfim, uma galera ali. Depois vai dar no Rebanhão, que começou a compor canções, né, brasileiras, com uma pegada mais voltada para a poesia brasileira, para ritmos brasileiros. Mas aí a gente teve a felicidade e a infelicidade de ter o nascimento de uma indústria chamada gospel, que brecou um pouco esse desenvolvimento de uma música brasileira autêntica, evangélica no Brasil, assim. Mas aqui e ali tem se levantado compositores que tentam, vencer isso. Eu lembraria aqui do Coletivo Candeeiro, não sei se vocês conhecem, amigos queridos que têm feito um trabalho muito incrível, assim, que é muito desafiador. Mas mesmo assim, eu acho que a gente também não pode ser pé na porta, entender que a gente precisa ir aos poucos tentando vencer isso. E, de fato, o João Alexandre vai estar tentando há 30 anos chegar no Brasil, talvez a gente continue tentando mais 50, 60, mas aqui e ali a gente está conseguindo, eu acho. Eu também acho. Aos poucos e talvez em pequenas comunidades e não nas mega churches, né? Bom, uma perguntinha rápida para a gente já ir para o final. Como é que você pensaria uma pessoa que está numa tradição religiosa muito fechada e sente que a sua arte não cabe nesse lugar mais? Caramba. Boa pergunta. Porque eu acho que essa pergunta é para mim diretamente e responde à minha própria trajetória, né? Foi difícil, assim, eu vou falar por mim, né? Essa tradição muito fechada, aí comecei a conhecer, tocar violão, aprender Chico Buarque, essas coisas, assim. Gostar de violão brasileiro e tal. E tive problemas em casa, por exemplo, vou estar tocando essas coisas. A sorte que meu pai gostava de um Fagner, aí me deixava tocar um Fagner. Mas conselho que eu daria é tentar aos poucos buscar formas de escapar dessa
solidez religiosa tradicional, mas também conversar com ela. Eu acho que estruturas de opressão, não romantizando a opressão e não romantizando qualquer estrutura de opressão, mas estruturas muito fechadas, às vezes elas têm aberturas ali. A gente precisa estar atento àquelas frestas que se abrem, e é nessas frestas que a gente pode ver esse mover do espírito rumo a uma outra espiritualidade. Então, às vezes uma canção do Arlindo Cruz que você coloca no louvor, às vezes é um arranjo diferente, como o Lucas faz, com um louvor da harpa, que seja um arranjo mais brasileiro. Às vezes é romper um pouco com canções que sejam muito personalistas e começar, aos poucos, a ter canções que falem mais de nós do que de eu. Então, o conselho que eu dou, primeiro saia fora. Se não der, converse, dialogue, porque sempre há uma forma de você escapar, de você produzir alguma coisa amorosa, né? Porque a gente precisa ter amor também com as comunidades que a gente tem e com as comunidades que a gente faz parte. Não são comunidades perfeitas, mas a gente precisa ter um olhar e um ouvido, uma voz amorosa também para tentar transformar essas comunidades. Se não for possível, a gente vai para outra comunidade, mas hoje eu tendo a ser mais amoroso, mais generoso. Assim. Tá bom. Bom, vou terminar aqui, por causa do nosso horário, dizendo algumas coisas antes de terminar, porque depois eu vou passar para tu para cantar mais uma música, pode ser? Tá. Aí você pode pensar. Primeiro que assim, acho que é muito legal ter o Arthur aqui com a gente, porque faz música boa, cristã, e também canta outro tipo de música, porque pra gente aqui na Viva, a música, ela não desempenha somente um papel para alimentar a nossa fé. A música é arte, e arte não pode ser só para consolo e para conforto. A arte tem que ser para crítica, para pensar, para causar desconforto, e eu acho que ainda é muito pouco que a gente faz aqui, mas eu gostaria, assim, é uma coisa que eu penso sempre, em ter mais músicas nesse lugar, aqui na Viva, porque é praticamente a única expressão de arte que a gente tem hoje, né, no nosso encontro de domingo. E eu acho que se a música não tem esse papel, e ela só conforta e consola, eu acho que ela não faz tudo que ela podia fazer como arte, né? Então, por isso que eu estou trazendo essa questão, porque para qualquer pessoa que quiser conhecer, eu quero ser da Viva, saiba que esse tipo de espiritualidade comporta músicas não evangélicas, músicas não religiosas e por aí vai, né? E aí a minha última questão, para você, pode ser mais direta aí, ou talvez pensar nela a partir de uma música, bom, se a sua música fosse uma oração que você pudesse compartilhar com a gente hoje, que música você escolheria e você podia fazer ela com a gente aqui? Caramba, a gente devia ter combinado essa, né? Você falou que não queria. É verdade. Eu dei mole. Caramba, cara. Pode ser. Eu só vou precisar pegar a letra. Eu sou péssimo com letra. Isso é mal de músico e cantor? Ou não? Esqueci a letra. Acho que sou eu, cara. É você? Tá. Poxa. Hã? É absurdo, não dá pra. Eu esqueço as minhas. Posso pegar claro, esse? Claro. Quando só tinha nada, era mais fácil de gravar. Tava tudo ali. Eu tô lembrando que antigamente nas igrejas, para tu começar no louvor, tu tinha que ir pro reto projetor, pegar papel que anotava a letra das músicas e... Aquele cheiro de álcool.
houver setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Essa música, Beto Guedes. E uma música pra gente encerrar, que pudesse ser essas músicas que geralmente não estão no espaço da igreja, mas que são tecidas pela esperança da Boa Nova. Aí a gente termina aqui, tá bom? Então o Arthur vai cantar a última música e a gente encerra aqui. Deixa eu pegar a letra também. Enquanto isso eu vou cantando uma música aqui que eu inventei pra vocês. Você que costuma cantar aqui? É, né? Tu acha que... Só falou, elogiou. Elogiou? Elogiou. Bando de mentiroso. Tá. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Quem sabe? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de